Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje eu vou trazer o seguinte tema. O eclipse lunar é um sinal do Apocalipse, é um sinal do fim dos tempos? Sim ou não? É verdade que nos últimos dias surgiu a ideia e o assunto de que o eclipse lunar é um sinal do fim dos tempos. E todas as vezes que acontece um eclipse ou um movimento ou um evento astronômico, as pessoas sempre dizem que é algo que aponta para o fim dos tempos. E o que é que a Bíblia diz a respeito disso? O que é que a palavra de Deus ela nos fala, ela nos relata a respeito de se isso é um sinal do fim dos tempos ou não? Bem, muitas pessoas utilizam isso dizendo que o eclipse lunar é um sinal do fim dos tempos pelo fato de, no momento que o eclipse total acontece, a lua fica em um tom avermelhado, semelhantemente com o tom do sangue. Como a Bíblia diz que nos últimos tempos, antes do grande dia do Senhor, a lua se converterá em sangue. Mas vamos olhar para a palavra de Deus para ver se realmente o eclipse lunar, e todas as vezes que isso acontece, é um sinal do fim dos tempos. Existem duas passagens, ou melhor, três passagens que falam a respeito disso. A primeira está lá em Atos capítulo 2, versículo 20, que diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Eu falei que eram dois textos, depois falei três, porque esse texto aqui é um sermão de Pedro, ele falando o que já havia sido escrito lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 31. Então os dois versículos são o mesmo. Apenas esse daqui está mencionando o outro versículo. Então, aqui, Pedro ele está falando em seu sermão sobre o que Joel havia falado lá atrás, que antes do grande dia do Senhor, o sol se converteria em trevas e a lua em sangue. A segunda passagem que fala sobre isso é lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Vamos ler? Que diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Então, essas são duas passagens que falam a respeito disso. Então, se a gente analisar essas duas passagens com clareza, a gente vai ver que esse sinal que vai acontecer nos fins dos tempos, ele é um sinal diferenciado, porque ele diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. A gente sabe que o eclipse lunar ele acontece da seguinte forma: a lua ela reflete a luz do sol, ela não tem luz própria. Quando o sol ele está emitindo luz sobre a lua, ela brilha. Mas quando algo tampa a luz do sol, a lua ela perde o seu brilho. O eclipse lunar é quando a Terra está entre a lua e o sol. Então, quando isso acontece, a lua ela vai perdendo o seu brilho, ficando naquele tom avermelhado que a gente vê. Então, se isso acontece de tempo em tempo, como isso pode ser um sinal do fim dos tempos? Se isso acontece sempre. Esse evento que vai acontecer antes do fim dos tempos, que diz a palavra, é um evento diferenciado. Não é o eclipse lunar que a gente vê. Porém, será bem parecido com isso que a gente vê. Por quê? Perceba que nas duas passagens que a gente leu, as duas passagens são basicamente iguais. Elas falam primeiro que o sol se converterá em trevas, ou seja, o sol irá se apagar o seu brilho, e a lua se tornará como sangue. Então, se a gente observar, quando esse evento astronômico acontecer
antes dos fins dos tempos, isso irá acontecer exatamente simultâneo. Ou seja, o Sol irá perder o seu brilho. E quando isso acontecer, consequentemente, a Lua também se apagará e ficará semelhante ao sangue. Ou seja, a gente olhando para um eclipse hoje, eclipse lunar, a gente tem um spoiler do que vai ser na grande tribulação, na abertura do sexto selo, onde o Sol irá se converter em trevas e a Lua, consequentemente, irá se tornar em sangue. Existem muitos por aí falando que acreditam que essa Lua em sangue significa que vai haver tanta guerra na Terra que a guerra vai chegar até na Lua, e isso é uma simbologia de que a Lua também vai se transformar em sangue, ou seja, guerra. Mas isso não é algo muito plausível. Quando a palavra ela diz aqui que o Sol se converterá em trevas e a Lua em sangue, é algo simultâneo. Ou seja, quando o Sol se apagar, consequentemente a Lua também perderá o seu brilho. E isso acontecerá na grande tribulação. Então, meus irmãos, não é um eclipse lunar comum, como a gente vê nos dias de hoje, que vai fazer, ou melhor, que representa que é o fim dos tempos. Mas a gente sabe que a gente já estamos nos fins dos tempos. E todas as vezes que isso acontece, a gente sabe que o fim está próximo. Porque isso nos faz lembrar que lá no Apocalipse fala que na grande tribulação isso também irá acontecer. Por que eu gravei esse vídeo? Porque geralmente quando acontece um evento como esse, muitas pessoas gravam vídeos e colocam lá datas dizendo que naquela data vai começar o fim dos tempos. E é muito perigoso quando a gente coloca uma data exata para determinar que vai acontecer algo, que vai começar a acontecer alguns eventos. Porque a própria Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora em que o Senhor virá. Então a gente não pode determinar datas para nada. Simplesmente a gente sabe que está chegando, que está próximo, mas a gente não pode determinar datas. Amém? Então, o evento que a Bíblia fala que vai acontecer no fim dos tempos é um evento diferenciado, que o homem não vai conseguir prever, que o homem não vai conseguir prever com a sua tecnologia. Porque um eclipse de hoje a gente consegue prever. Dias antes o pessoal já sabia que iria acontecer aquilo. Inclusive, já tem a previsão de qual será o próximo. Ou seja, na Bíblia, isso que está falando na Bíblia não é esses eclipses que acontecem aí, mas sim um evento astronômico diferenciado que irá acontecer na grande tribulação. Além de outros também que irão acontecer. Então espero que eu tenha sanado a sua dúvida. O eclipse lunar, que a lua fica avermelhada, não é o que diz na palavra aqui, que a lua se converterá em sangue. Mas nos faz lembrar isso realmente. Então, todas as vezes que acontecer isso, a gente lembra que a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, que na grande tribulação, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Amém? Então, irmão, compartilhe esse vídeo com seus amigos e saiba sempre de uma coisa. A gente tem que falar apenas o que a Bíblia diz. Por mais que a gente pregue o Evangelho e que a gente sabe que estamos chegando nos fins dos tempos, a gente não pode deixar que heresias entrem na nossa mente. O que a palavra diz é uma coisa, o que a gente acha é outra coisa. Amém? Deus abençoe a tua vida, fique com Deus, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta. Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.